Prontinho, pode iniciar. Obrigado. Então, boa noite, pessoal. Hoje a gente vai para a nossa segunda aula de gestão da produção. Nós vamos continuar da segmento que a gente tinha começado na aula passada, né? Hoje a gente vai focar um pouquinho mais. Na primeira aula a gente viu um pouco sobre o histórico, né? Como aconteceu, como começou, principalmente a questão da industrialização, né? Bem histórico mesmo. E agora a gente vai, né, falar mais da gestão da produção em si. Desculpa, eu cliquei sem querer aqui e o slide saiu. Então, hoje a gente vai começar falando aí da gestão da qualidade, né? Que a gestão da produção, ela trabalha, ela caminha ali juntamente com a gestão da qualidade, né? A gente vai utilizar várias ferramentas aí para nos auxiliar na questão, principalmente de qualidade, melhoria contínua, devido à necessidade, né, de garantirmos a qualidade do que a gente está produzindo, né? A disciplina já chama gestão da produção, então a gente vai ver um geral, né, da produção em si. Então a qualidade entra aqui, porque eu preciso garantir que os meus produtos, né, o meu produto final ali tenha uma qualidade, né, para que o meu cliente continue sendo meu cliente, né, e que ele tenha uma satisfação. Só um momentinho que para mim a tela cortou. Estou tentando ajustar o zoom dela. Agora deu. Então, administrar a qualidade na produção e nos serviços de uma empresa, né? A gente viu na aula anterior que uma empresa ela pode produzir serviços ou produtos, né? Não necessariamente vai ser somente produtos. Essa questão da gestão da qualidade vai entrar tanto na qualidade dos produtos quanto na qualidade dos serviços também. Então, aqui, né, voltando aqui, quando começou a gestão da qualidade, né, ela apareceu ali, né, por volta da Segunda Guerra Mundial, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, né, que quando começamos a controlar melhor os processos, né, para corrigir falhas, principalmente nos produtos bélicos, né, e isso foi continuando também após, né, principalmente pela colaboração do Japão, né, nós vamos ver isso daí na continuidade da disciplina, né? O Japão, na Segunda Guerra Mundial, ele sofreu muito, então ele teve que se reerguer, né? E essa recuperação do Japão, durante essa recuperação, né, vieram muitas teorias, muitas ferramentas, principalmente para gestão, né? Gestão da qualidade, gestão da produção, né? Existem ferramentas que a gente utiliza até hoje, né? O nosso PDCA não, perdão, o nosso 5S veio, né, dessa questão do Japão, né, tem o Kaizen, que a gente vai ver também. Então, várias ferramentas nasceram nessa época devido à necessidade que o Japão tinha de se reerguer, ok? No século XX, né, começou-se a controlar melhor essa qualidade. Então, veio a ideia, principalmente do Taylor e de Ford, que a gente falou um pouquinho na aula passada, né? Também para essa parte da qualidade, né? Então, a administração e a gestão da qualidade nasceram praticamente juntas ali, né? Porque quando o Taylor começou a tentar administrar, né, a fazer com que a administração virasse, né, um conteúdo, uma disciplina, digamos assim, né? Começou a implantar a administração científica nas fábricas, começou também o processo de controle de qualidade, porque Taylor queria, né, que a administração fosse igual à engenharia, né, porque ele era um engenheiro, então ele queria quantificar tudo, tanto que a gente vai falar dele hoje. Ford também, né, Ford teve a mesma pegada de Taylor, né, porém com algumas adaptações, né, o Ford já teve ali a questão da linha de produção, né, enquanto o Taylor focou mais no processo em si, né, nos colaboradores, no tempo de produção, na medição, no gerenciamento. Ford já foi ali para a questão de linha de produção, de especificação de atividades, né? Cada um vai fazer a sua atividade ali e se especializar somente nela. Foi se evoluindo aí, né? Então a gente, né, agora temos aí a gestão da qualidade total, onde o foco principal é no cliente e na melhoria contínua do processo,
né? Então, a minha qualidade total, quando eu consigo manter essa gestão de qualidade total, né? O que é qualidade total? Nada é tão bom que não possa melhorar, certo? Não é que as coisas estão ruins, eu estou fazendo projetos para melhorar, as coisas já estão funcionando, mas eu sempre posso achar uma melhoria a ser feita. Essa é a qualidade total. Ok? Então, qualidade em tudo, em todos os processos, em todos os produtos, né? Nas relações administrativas, interpessoais, então ter qualidade em tudo. Então, essa é a questão da melhoria contínua, sempre se melhorar, tanto o processo, quanto produto, relações e etc. Então, hoje em dia, fala-se muito da qualidade total, né? Com algumas ferramentas novas, digamos assim, mas que nasceram há bastante tempo, né? E só agora que ficaram mais famosinhas. Então, vamos falar aí de proteção ao consumidor, né? O nosso consumidor, o nosso cliente, ele é extremamente necessário para que nossa organização, nossa empresa continue viva, né? Continue ativa. Então, precisamos falar também da questão da proteção ao consumidor. Então, eu preciso garantir que o meu consumidor receba o que ele pediu, receba pelo que ele pagou, né? Então, nós temos aí o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, né? Gerenciado pelo PROCON, né? Que foi um órgão criado para, né, garantir com que os direitos do consumidor sejam respeitados. E a gente tem o consumidor.gov, que é uma plataforma supervisionada pelos PROCONs e pela Secretaria Nacional do Consumidor, para garantir que o consumidor receba o produto de acordo com as especificações, de acordo com o que ele pediu, de acordo com o que ele pagou, de acordo com o que ele comprou. Por que a qualidade importa tanto, né? Vamos falar muito aqui, por exemplo, da indústria alimentícia, né? Você comprar um fone de ouvido estragado, né, é ruim, está lesando você, né? Está te lesando por causa da questão financeira. Mas um alimento, por exemplo, é bem pior, né? Você comprar um alimento estragado, ele pode causar danos à sua saúde. E aí você pode consumir ele, isso daí te levar ali a fatores, né, piores, levar você à internação, uma intoxicação alimentar, etc. Além de danos à saúde, né, um alimento estragado pode prejudicar a reputação da empresa. Se você sabe que a marca X teve um problema com um produto, né, nessa questão de contaminação de alimento estragado, você fica sabendo. Então você não vai comprar mais nada dessa empresa, né? Todo mundo vai pensar assim, né? Não vai, né, pensar que foi um em 1 milhão que teve aquele problema, né? Às vezes por embalagem, alguma coisa do tipo. Não, eles vão pensar o seguinte: essa empresa não sabe produzir alimentos, essa empresa não tem cuidado no seu processo, essa empresa não trabalha, né, em local higiênico, por exemplo. Então prejudica demais a reputação de uma empresa, né? Teve uma época que estavam falando muito da Coca-Cola, por exemplo, né? Que acharam um rato na Coca-Cola. Teve um rapaz também que tomou Coca-Cola, foi até no Brasil esse daí, né? E tinha alguma coisa nessa Coca-Cola que ele ficou, né, é, com muita sequela devido a ingerir esse produto, né? Até um tempo atrás estava na justiça ainda, né? Porque ele estava tentando provar que os danos que ele teve, né, no seu estômago, no seu corpo e tal, foram produzidos pela ingestão daquela Coca-Cola, né? Então, assim, prejudica também a reputação da empresa. Então, foi uma coisa que estourou, né? Isso foi antes do Instagram, né? Não, comecinho do Facebook ali. Então, já teve uma repercussão muito alta. Hoje em dia, gente, com a facilidade, com a tecnologia, né? Uma pessoa vai lá, abre uma embalagem, tem alguma coisa diferente ali, ela tira foto, essa foto para todo mundo, né? Igual teve um problema com a marca do Colgate, né? Com o creme dental. A gente não está vendo, quase não está vendo, né? Pelo menos eu estou vendo muito pouco Colgate no mercado. E o Colgate é uma. Não estou fazendo propaganda, não, tá, gente? É só um exemplo. O Colgate é uma pasta dental antiga,
né? Uma marca aí que foi, por muitos anos, uma marca muito confiável. Aí, por causa de um problema, né, ela caiu demais, caiu no mercado, caiu as ações, prejudicou a reputação da empresa. É, por mais que você tente explicar, por mais que você tenha ali, né, uma forma de explicar que foi um erro de processo, que foi algo pontual, que não vai acontecer mais, o seu consumidor nunca esquece aqui. Nunca esquece. Você pode fazer tudo diferente ali, seu consumidor nunca vai esquecer aqui, né? Então, isso acaba gerando o quê? Prejuízo financeiro. Você vai ter problemas ali, né, financeiros, porque a pessoa vai parar de comprar, né? O consumidor vai parar de comprar. Então, por isso que a qualidade importa. Por isso que precisamos manter a qualidade não somente no produto. Como é que eu melhoro o produto? Né? Eu vou produzir ali centenas, milhares de unidades do certo produto por dia. Como é que eu vou controlar isso daí? Como é que eu vou falar? Estão todos com a mesma qualidade, com a mesma especificação. É complicado, mas tem jeito, né? Como é que faz isso? A gente controla o processo. Se eu garantir que o meu processo é padronizado, e ele está padronizado de acordo com a qualidade, né? A chance do meu produto ser um produto de qualidade, sair padronizado, também é muito alta. Outra coisa também, logicamente, a gente vai falar disso, que quando sai um produto, a gente faz uma amostragem, faz um teste, né, para verificar como é que está o produto antes de mandar ele para as prateleiras, antes de mandar para o mercado. Então, esse controle, né, antes de sair da fábrica, também é controle de qualidade, né, também é gestão de qualidade, né? Aí você pega, faz ali um teste, né, sai um lote de produtos. Um lote é uma quantidade, né, de produtos, por exemplo, né, a minha empresa roda 24 horas, né, faz aí, o que é isso dali? Ele só fala que é um alimento enlatado, né? Faz, sei lá, sardinha, né? Produz sardinha enlatada. Então, por hora, a minha empresa produz 1.000 unidades de sardinha enlatada. Então, ali, a cada hora, a cada lote que sai, a cada 1.000 unidades, eu vou ter uma amostra. Eu vou pegar uma amostra desse lote. Todos os lotes eu tiro uma amostra, pelo menos. Essa amostra eu vou analisar antes de mandar esse lote para o mercado. Enquanto não sai o resultado, eu não mando ela para o mercado. Aí eu peguei, analisei, tá tudo certo, libera. Eu peguei, analisei, teve um problema, eu paro, seguro ele. Seguro esse produto, seguro esse lote inteiro. Vou pegar mais unidades, fazer mais testes, para ver se foi algo pontual ou se foi algo que repetiu em todo o meu lote, né, em todos os produtos que saíram ali naquela hora, naquele turno, etc. Fiz o teste, né, descobri que aconteceu em todas as unidades, por exemplo. Aí eu vou buscar as amostragens que eu fiz durante o processo, porque a gente não trabalha somente com a amostragem final. Estou só colocando para carregar tá, o computador. A gente não trabalha somente com a amostragem no final, a gente amostra todo o processo, desde a entrada da matéria-prima até a saída. Certo? Então, ali, eu descubro que o meu lote inteiro de problema. Então, eu vou pegar as amostragens feitas durante o processo para descobrir aonde foi o problema, aonde deu erro, aonde contaminou, aonde não fechou direito a lata. Desculpa. Se foi algo que veio de fora, às vezes foi problema com a minha matéria-prima, então eu vou olhar no processo, aonde teve esse erro. Eu descobrindo aonde foi esse erro, eu vou consertar. Aí é a qualidade do processo. Antes, fazia-se a amostragem só no final da linha de produção. Essa questão de fazer a amostragem só no final da linha de produção, você tinha que parar a fábrica e testar tudo, olhar o inteiro. Agora, com as amostragens localizadas, né? Cada, em cada processo você retira pelo menos uma amostra,
garantir, né, que não é todo o meu processo que está falho, é um ou outro. Aí eu consigo corrigir e corrigir mais rápido. Então, nesse exemplo aí da lata de sardinha, aí eu acho onde aconteceu o erro, aonde aconteceu o problema, corrijo ele primeiro, depois continuo produzindo. Aí paro a produção, corrijo, continuo produzindo, né? Ou produzo até chegar naquela etapa ali eu paro, né? Até corrigir para que eu consiga continuar rodando ali. Então, assim, pessoal, logicamente, todo o processo não é 100%. Você é falível, né? Você tem, né, pode acontecer ali várias questões aleatórias, várias questões que podem fazer com que aconteça um erro, ok? Então, assim, não dá para falar que o meu nível de confiança é 100% em nada, em nada na vida. Lembram da época da pandemia? A pandemia veio e virou um monte de cabeça para baixo, uma coisa que ninguém esperava. Então, assim, pode acontecer muita coisa. Infelizmente, ou felizmente, em alguns casos, a gente está, né, à mercê do acaso. Então, existe o acaso, né? Vocês viram um pouco disso na estatística, né? Existe o acaso. Eu não posso deixar de considerar ele. Logicamente que eu vou ter processos, eu vou ter ferramentas para reduzir o impacto que esse acaso vai ter na minha produção. Mas eu não consigo eliminar ele 100%. Então, por exemplo, essa amostragem é algo que reduz os erros, não elimina, né? Então, mesmo com todo esse procedimento, saiu uma unidade defeituosa e foi parar na mesa, né, do meu consumidor. Então, essa unidade defeituosa, né, pode me gerar problemas, muitos problemas, prejudicar a reputação, gerar prejuízos financeiros, né, mesmo que eu tente explicar isso. Muita gente não entende. Ah, aconteceu uma vez. Pode acontecer. Ninguém é. Ninguém está protegido de errar a vida inteira. Pode errar. Processo produtivo também. Ok? Se nas décadas passadas a qualidade era um diferencial competitivo, hoje ela é apenas um dos vários aspectos que as organizações devem considerar. Então, além da qualidade, existem vários outros aspectos que a organização precisa considerar. Temos 7 princípios da gestão da qualidade, né? Primeiro, foco no cliente. O primeiro princípio da gestão da qualidade é esse. Eu quero entregar um produto que seja bom, que tenha um alto padrão, né? Que seja top dos tops. Então, foco no cliente. Superar as expectativas dele. Então, eu tenho que garantir que o meu cliente fique satisfeito, porque ele é a minha propaganda, ele é o que roda a minha empresa. Se eu não tiver cliente, eu não tenho empresa. Se eu não tiver quem compra, eu não tenho produto. Eu vou produzir para quê? Se ninguém comprar. Então, o primeiro princípio da gestão da qualidade é esse: entregar para o cliente o que ele quer, superando as expectativas dele. Aí tem aquela questão: o que, que o meu cliente quer? Meu cliente quer algo barato, mas com uma qualidade. Meu cliente quer só qualidade. Né? Tem 3 tipos de cliente. Tem o cliente que quer só pagar barato. Beleza. Eu tenho o cliente que quer qualidade, independente do preço. E eu tenho o cliente, né, que vai procurar pelo melhor custo-benefício, ou seja, algo não muito caro e que atenda ele em questão de qualidade. O que quer saber só de preço, né, às vezes ele nem vai reclamar muito se ele pegar algo que não tem qualidade, porque ele já sabe. Ele quer preço. Então, não adianta você chegar para esse cliente e tentar explicar para ele que o seu produto é o melhor em qualidade, que o preço, né, o produto se paga ao longo do tempo, que aquele preço ali é um preço, né, que é compatível com a qualidade dele. Esse cliente que quer saber só de preço, ele não é um cliente fiel. Então, se o seu concorrente fizer 10 centavos mais barato, ele vai para o seu concorrente. Né? Tem gente até que chama esses clientes aí hoje em dia com o iFood, né? O cliente cupom.
Ele só aparece quando tem promoção, ele só aparece quando o seu produto está mais barato. Ele não está nem aí para sua empresa, não está nem aí para a qualidade. Esse tipo de cliente, ele vem de efeito manada. Né? O que, que é isso? Né? Quando tem uma promoção ou algo do tipo, vem esse tanto de cliente. Eles podem gerar problemas para a gente, né? Mais para frente, mas a maioria das vezes não, ele só quer saber de preço mesmo. Então, para esse tipo de cliente, se eu focar neles, ele não vai exigir qualidade, ele vai querer só preço. O cliente que quer qualidade, se você focar na qualidade, superando as expectativas dele, ele vai pagar o preço que você pedir. Então, o preço que você pedir, ele vai pagar. Porque ele quer qualidade, ele não quer preço. Ele quer receber exatamente o que ele pediu, ou melhor. Né? Acontece muito com o celular. Né? Tem gente aí que gosta muito de qualidade. E preza muito qualidade, tem como pagar. Né? Tem celular aí que você paga hoje em dia um celular novo R$ 500. Né? Pode olhar aí nos sites aí, vamos jogar 600, 700. Né? Você compra celular novo, R$ 700. Né? Que atende as pessoas, né? Logicamente, depende do que elas querem. Tem celular de 20 mil, né? Que não é, não é o celular. Tão caro que é melhor celular, né? E atualmente as pesquisas falam, não sei o que estou falando, que essa marca que é 20 mil, a qualidade dele supera os outros. Então, esse cliente que quer qualidade vai pagar 20 mil. E ele vai pagar 20 mil, e se tiver um defeito, ele vai acabar com a sua empresa. Porque ele vai botar a boca no trombone ali e vai, né, reclamar e vai querer os direitos dele, que ele está pagando R$ 20 mil no celular. Ok? E tem o cliente que procura custo-benefício, que, na média, é o cliente que a gente mais tem, né? Aquele que é mais racional, digamos assim. Né? Então, ele sabe das condições financeiras dele, né? E sabe do que ele precisa. Então, ele vai buscar um produto que se encaixe. Não vai ser o melhor do mercado e nem o pior. Né? Então, ele vai olhar ali no telefone, por exemplo, no celular. Ó, eu preciso de um celular básico, só para usar o WhatsApp, abrir um e-mail, alguma coisa do tipo. Não preciso de tanta memória, né? Eu não vou jogar, então eu não preciso de uma placa de vídeo muito boa e tal e tal. Aí ele acaba ali fazendo os cálculos e olhando ali um celular de 800, R$ 900, atende ele, beleza. Então ele não precisa comprar o de 20 mil, mas também não vai comprar o de 500, R$ 600. Que ele vai escolher de acordo com o custo-benefício para ele. Então, essa é a questão do foco no cliente. Então, o meu cliente vai definir muita coisa do meu processo, muita coisa da minha empresa. Se a maioria dos meus clientes são esses que buscam preço, não adianta eu tentar entregar muita qualidade para eles, porque eles vão reclamar do preço. Que eu não consigo fazer algo com extrema qualidade, com a melhor qualidade de todas, mantendo o melhor preço de todos. Então, isso daí, infelizmente, de qualidade aumenta, preço aumenta também. Logicamente, tem empresas, tem fábricas aí que extrapolam o lucro. Né? Às vezes o preço não é justo, está muito acima do que seria justo. Aí isso daí já é questão da empresa, margem de lucro deles, é a administração deles. Mas, assim, para manter qualidade, infelizmente, você gasta. E esse gasto você precisa repassar para o seu cliente. Né? Muitas das vezes a gente precisa reduzir a margem de lucro para poder ter uma competitividade no mercado. Segundo princípio da gestão da qualidade, liderança. A gente fala demais de liderança. Toda a matéria de gestão fala de liderança. O líder, ele molda a equipe. O líder desenvolve a equipe. A equipe vai andar no ritmo do líder. Pelo menos vai tentar. Né? Ela vai tentar trabalhar no ritmo do líder. Se o meu líder for um líder lento, um líder que às vezes não é muito agressivo, digamos assim, agressivo na forma de trabalhar, não que ele vai bater nas pessoas, vai brigar com as pessoas, mas sim na vontade, sabe? Nas metas, a minha equipe não vai ser. Então, a liderança. Gestão da qualidade fala muito de liderança. Né? Aí volta lá para Taylor, lá na administração científica. Ele colocou o supervisor. Taylor criou o supervisor, criou o gerente, que não tinha.
Então ele descobriu que quando tem alguém olhando, o pessoal trabalha mais, trabalha melhor, trabalha de forma mais segura, né? Então é liderança. Quando tem alguém ali, né, liderando, os colaboradores trabalham melhor, produzem melhor. E também o contrário, se essa liderança não for muito boa, eu tenho prejuízo no meu processo. Terceiro princípio, comprometimento, né? Entra aí junto com a liderança, pessoas engajadas e motivadas. Pessoa que não está motivada, ela atrapalha o processo. É a mesma coisa quando você quer sair, digamos assim, você quer passear, quer dar uma volta, né? E você tem um grupo de amigos. Nesse grupo de amigos tem uma pessoa que só reclama. Tudo tá ruim, desmotiva todo mundo, né? Então, o comprometimento, a gente precisa de pessoas engajadas, motivadas. Nós vamos falar hoje, aqui na nossa aula, né, sobre a gestão, sobre essa questão de trazer as pessoas para você, né, trazer elas com você, né, tratá-las como pessoas, não somente como funcionário, como operário, como uma peça ali do seu jogo de xadrez. Quarto, abordagem de processo. Planejamento evita retrabalho. Retrabalho é gasto. Retrabalho é eu fiz errado, vou ter que fazer de novo. Corrigir é pior do que fazer. Tudo que você pega para corrigir te dá muito mais trabalho do que você fazer de novo. Então, essa abordagem do processo é isso: planejar para evitar retrabalho. Melhoria. Medir para gerenciar. Como é que eu vou falar que eu preciso melhorar uma coisa se eu não tenho nenhum dado sobre aquela coisa? Eu preciso medir. Eu preciso monitorar, né? Essa parte aqui a gente pensa no monitoramento, né? Monitorar, medir, para gerenciar mesmo, saber como é que está o meu processo. Ó, eu estou produzindo 50 toneladas de, sei lá, fertilizante por hora. Eu preciso medir, né? Eu quero aumentar minha produção. Como é que eu vou aumentar se eu não tiver o valor que ela está atualmente? Então, essa melhoria vem da medição. Depois que eu medir, decidir por dados, não por intuição, não por eu acho, né? Então, ter essa decisão por dados. Ora, a produção até semana passada era 100 toneladas por hora. Essa semana caiu para 50. O que está acontecendo? A gente precisa tomar uma ação corretiva, estatísticas que guiam as ações. Vou trabalhar, vou definir, né, estratégias através de dados. Não, eu acho que não está produzindo. Não, não é achismo, é dado. Tem que mostrar. O dado está aqui, está mostrando tal coisa, tal coisa, tal coisa. E por último, mas não menos importante, gestão do relacionamento. Relações duradouras com clientes e fornecedores. Fidelizar o cliente. Trazer o cliente para você. Que mesmo que o seu preço esteja mais alto do que o do concorrente, por ele já confiar em você, como é que fala? Por ele já confiar em você, já é fiel em você, já confia na qualidade do seu produto, ele vai comprar de você mesmo que o seu produto seja mais caro, certo? Porque ele tem essa confiança. Então, essa é a gestão do relacionamento, né? Daqui nasceu a frase errônea que o cliente sempre tem razão. Nem sempre, tá? Não é que ele sempre tem razão. Você tem que criar uma relação respeitosa com o cliente, porque você precisa dele. Olha lá, ele é o primeiro princípio. Você precisa saber o que ele quer para você entregar para ele o que ele quer. Se ele quer batatinha, não adianta eu querer vender para ele mandioca, feijão, ele quer batatinha. Por isso que veio essa frase: o cliente sempre tem razão. Não é bem assim, que tem cliente que, né, quer descontar na empresa ali os problemas pessoais. Mas o cliente é o que vai, né, definir o produto. Se eu não tiver cliente, eu não vendo. Se eu não vendo, eu não tenho organização. Então, essa questão aí do cliente sempre tem razão, não é bem assim. Você precisa cuidar desse relacionamento com o cliente. Precisa ser aberto com ele, explicar, conversar, né? Ser transparente, né? Porém, não adianta você querer fazer tudo que o cliente quer. Porque vai chegar uma hora que não vai dar. O cliente, o que que ele quer? Ele quer algo com qualidade infinita e preço baixíssimo. Não, não dá, né? E se você tentar fazer, você sai no prejuízo, qualquer probleminha que ele tiver, ele pula pro concorrente.
E você fica, abraça o prejuízo sozinho. Ok? Tranquilo até aqui? Vamos prosseguindo. Só um momentinho. Minha tela. Continuando, algumas ferramentas importantes aí na gestão de qualidade, gestão da produção. Ferramentas para a gente alcançar a excelência, né? Nós temos aqui ó, o 5S. 5S, como eu estava falando no início da aula, ele nasceu no Japão, num período pós-guerra, e foi muito importante para o restabelecimento, né, da indústria japonesa, do comércio japonês, da nação em si, né? Que ele traz, essa ferramenta, não traz somente estratégias para a produção, ela traz estratégias para a vida, né? Então, 5S, porque são 5 conceitos ali que em japonês começam com S, tá? E tem mais coisa envolvida, bastante coisa ali que a gente não vai adentrar muito porque não dá tempo, né? Que nós temos somente 3 aulas. Para resumir, né? O 5S seria Seiri, que é classificação. Essa classificação, você classificar o que realmente importa do que não importa, o que você realmente tem do que você não tem, classificar mesmo o que vale e o que não vale. Depois você classificou, Seiton, ordem, ordenar. O que é mais importante? O que é menos importante? Porque, igual, você tem muitos objetivos na sua vida, mas você precisa ordenar. Eu quero ser doutor. Beleza. Você não vai fazer o doutorado antes de fazer ensino médio. Então, você vai ordenar, né? Classificou o que é importante do que não é, ordena. Botou na ordem, né? A ordem ali para trabalhar. Terceiro, sexto, limpeza, né? Limpeza geral, tá, gente? Não é só limpeza do ambiente. A gente vê aí que o japonês, né? Ele aprende desde pequenininho a manter o ambiente que ele está limpo. Isso daí, gente, já foi comprovado, né, por vários e vários estudos aí, que essa limpeza do ambiente, ela aumenta a produtividade, ela melhora as relações interpessoais, ela reduz a questão de acidentes, né, e melhora a concentração e o foco, né? Na sua mesa de trabalho, por exemplo, você tem uma mesa abarrotada de coisas, aquilo ali tira seu foco. Então, na sua mesa de trabalho tem que ter o mínimo necessário para você trabalhar, né? Não preciso colocar 1 milhão de coisas. Aquilo ali, aquela mesa da pessoa vira uma árvore de Natal, né? A pessoa se distrai. Por mais que ela diga que não, né? A gente não está ali focando naquela informação, naquelas cores, naquela coiseira toda. Por mais que ela fale que não, quando você olha, a sua visão está vendo tudo. Então está cansando seu cérebro. Porque ela está vendo 50 objetos, mas ele tem que focar em um só. Isso cansa seu cérebro. Porque ele tem que ficar classificando, ele tem que ficar ordenando. Então, por isso que vem a limpeza. Tá? Então, assim, não somente de ambiente, não somente limpeza mesmo de sujeira, mas limpeza no geral. Limpeza nas relações, nessa questão da limpeza, entre limpeza e higiene ali, né? Você cuidar das suas relações, né? Ser transparente das suas relações, ambos dois juntos ali. Essa higiene não é só higiene do local, higiene mental. Eu não vou pensar em coisa que me atrapalha. Eu tenho um problema, eu não vou resolver ele pensando nele, matutando nele o tempo inteiro. Senão eu vou criar mais problemas ainda. Então, essa higiene, ela vem nisso, né? Limpar a gente de emoções ruins. Imagina o Japão, pessoal, né? Depois das 2 bombas que jogaram lá, Hiroshima, Nagasaki, se eles ficassem remoendo o ódio, né, contra a nação que fez isso com eles não iam conseguir nada. Então, vem essa questão de higiene. Não justifica o mal que fizeram para eles, mas eles, né, trabalharam essa questão para que isso não travasse eles, não fizesse mais mal do que já tinha feito. Então entra essa higiene, joga fora o sentimento ruim, joga fora o que não te acrescenta. Então entrou também para o pessoal, né, para a vida pessoal, não somente para a vida comercial deles, mas para a vida pessoal. E por último, que é o mais difícil, é a disciplina. Manter isso daí. Fiz um planejamento que eu vou de segunda a sexta, eu vou levantar às 5 horas da manhã,
e vou para academia. Eu posso ter todo o resto aqui, eu posso ter dinheiro para pagar academia, eu posso ter o melhor tênis, eu posso ter tempo para fazer academia, eu posso ter transporte para ir até a academia, mas se eu não tiver disciplina, eu não vou fazer. Eu vou perder tudo isso daí. Né? É o último, mas é o mais importante. Às vezes você pode até falhar um pouco nos anteriores, mas se você não tiver disciplina, você não consegue. Né? Estudar, por exemplo, né? Fazer o curso. Vocês conseguem fazer o curso, né? Mais ou menos. Se vocês não tiverem disciplina, talvez vocês até consigam concluir o curso. Mas será que ele vai ser proveitoso? Na hora que você chegar na empresa para trabalhar e não sabe alguma coisa, né? Você vai lembrar, não, aqui o professor falou isso daí, mas eu não prestei atenção, eu não fui na aula, eu não assisti a aula depois. Tem que ter disciplina. Né? E o que mantém a gente é a disciplina, né? Vocês aí são do presencial, né, meninos? Então, assim, chega em casa cansado do trabalho, tem que ter disciplina. Você vai para a aula é pela disciplina. Chega uma hora que você vai porque você tem que ir. Né? E isso faz parte, isso é importante. Então, a disciplina é manter, né? É fazer o que realmente tem que fazer. Né? Então, o povo japonês é um povo muito disciplinado. Só que eles são tão disciplinados, né, que eles costumam ter até problemas emocionais com isso daí. Né? Chega uma hora que eles não sabem mais o que eles querem, eles não conseguem expressar as emoções deles de tão disciplinados que eles são. Então, né, veio lá, né, desde lá da Segunda Guerra Mundial, né, até hoje. Né? Hoje em dia eles já estão melhorando essa questão, porque o japonês tinha muito problema em ter pessoal, né? Agora eles já estão melhorando essa questão da saúde mental no Japão, né? Mas eles eram tão disciplinados que eles se deixavam de lado para alcançar os objetivos que eles tinham planejado. Né? Tudo em excesso faz mal, né, pessoal? Então, assim, logicamente, marquei lá que eu vou na academia de segunda a sexta, 5 horas da manhã. Eu tô com a gripe lascada, não tô dando conta nem de levantar da cama. Aí eu não vou. Né? Não é disciplina, isso daí você já tem que colocar ali na balança e pesar. Outra ferramenta, PDCA. Muito importante, utilizada demais aí, não só na gestão da qualidade, mas em gestão no geral, né? Que é um ciclo que ajuda a gente na melhoria contínua. O foco dele é na melhoria contínua. PDCA, né, é a sigla que vem de 4 palavras em inglês, que é Plan, Do, Check e Act. Plan, planejar, fazer o planejamento, né? Eu quero comprar um carro. Vou planejar. Como que eu vou comprar esse carro? Quando que eu vou comprar? Quanto que ele vai custar? Isso daí é tudo planejamento. Planejei, eu tenho que botar o plano em ação, executar. Executar o plano. Estou executando. Como é que eu vou saber se aquilo ali está dentro do que eu planejei ou não? Vou checar, vou verificar. Coloco um prazo, verifico. Depois que eu verifico, eu venho com a ação. O que é essa ação, gente? É uma tomada de decisão após a verificação. Verifiquei, está tudo bem? Continuo. Verifiquei, está tudo errado? Eu volto e planejo de novo. Né? Por isso que é um ciclo. PDCA. Planeja, executa, checa, né? Verifica, toma ação decisiva. Vai rodando o ciclo, até que você chegue no objetivo, né, que você quer. Kaizen, né? O Kaizen, ele é um resumo ali, né, de pequenas melhorias diárias, né? Fazer um pouquinho todos os dias, mas que seja constante, mesmo em situações urgentes, né? O que é isso mesmo em situações urgentes? Situação urgente, a gente às vezes vai acudir, vai reagir sem pensar. Então, até nessas situações, tentar criar melhorias. É urgente, é o que deu para fazer, mas calma, dava para fazer melhor, né? Trabalha com o que você tem. Respira primeiro, pensa primeiro, depois faz. Pequenas melhorias. Né? Eu não vou conseguir, como eu falei, eu não vou ser doutor se eu não tiver o ensino médio, se eu não tiver feito uma faculdade, se eu não tiver feito um mestrado, eu não consigo pular direto para o doutorado. Né? E eu não vou fazer isso do dia para a noite, vai ser pequenas melhorias diárias. Aí eu sei que eu quero fazer uma faculdade, então, né, diariamente eu vou pensando qual área que eu quero. Eu já começo a planejar. Né? Se eu quero ser doutor, eu vou ter que ser um bom aluno.
eu vou ter que aprender muita coisa, vou ter que estudar muito, então já vai melhorando essa questão. Ah, eu sou muito ruim de leitura. Começa a ler, vai lendo aos pouquinhos. Na hora que você vê, você já está. É do jeito que você queria, ali, do jeito que você planeja. Tecnologia, produto e inovação. Aí, focar na tecnologia. O que a gente vai ver, né? Conhecer o mercado e as necessidades dos nossos clientes. Criar MVPs, que a gente vai ver na frente, para validar essas ideias inovadoras. Definir modelos de captura de valor. Montar equipes competentes. E entender a inovação como processo contínuo. Então, estratégias de inovação, né? Inovação, pessoal, já é estratégia. O que é essa inovação? Né? O que o seu cliente busca? Ele sempre busca coisas novas. Então, inovação é estratégia. Envolve ativamente os colaboradores, tanto na concepção, quanto na implementação do produto, do programa, perdão, de inovação. Então, aqui, ó, um exemplo de uma estratégia de inovação. Primeiro, conheça o mercado. Analise as curvas S, né? Verificar como é que está seu mercado. O que o mercado quer? Analisar. Como está o mercado para certo produto? Eu não sei se vocês viram, eu vi uma reportagem hoje que por causa das guerras, o fertilizante vai aumentar muito o preço. Então, para o Brasil, isso não é bom. Porque o mercado de fertilizante está ruim, o Brasil, isso é ruim. O que é ruim? O Brasil é uma potência do agronegócio. Eu não vou conseguir plantar sem fertilizante. Se o fertilizante está mais caro, eu vou gastar mais. Se eu vou gastar mais para plantar, eu vou ter que repassar esse preço para o meu cliente, para o meu consumidor final. Eu vou ter que repassar, né, esse reajuste. Então a gente vai perder venda. A gente vai perder venda. Porque está com problema nas exportações devido à guerra. Então os alimentos, gente, vai para cima. O preço vai lá para cima. Vai cair, vai, né? O povo às vezes pensa, nossa, tem guerra lá do outro lado do mundo, eu não tem nada a ver com isso, não vai me impactar. Isso vai muito. Nós vivemos em um mundo globalizado. Então, tudo que acontece no mundo afeta. Que seja um pouquinho, mas afeta. Né? Prepare-se, que o preço da comida vai aumentar. Vai aumentar bastante. A questão de conhecer o mercado é isso, conhecer também para analisar. Saber o momento correto ali de você tomar uma decisão. Segundo, né, proposição de produtos, aí vem os MVPs. O que é MVP? Né? É uma siglazinha em inglês, né? Produto mínimo viável. Teste sua ideia antes de investir. Às vezes eu tenho uma ideia muito boa, mas eu não tenho cliente para ela ainda. Eu não tenho mercado para ela ainda. Eu não tenho dinheiro para produzir ela, né? Então, esse produto mínimo viável é o que eu vou ganhar mais, que eu consigo produzir. Então, é o mínimo viável. Com ele, eu consigo mudar, talvez, o meu processo, implementar um mix diferente de produtos ali, colocar mais produtos, mas eu tenho que focar nesse daí. Estabelecer o produto mínimo viável. Eu consigo produzir tranquilo, que ele vai para a prateleira e não vai ficar muito tempo. Ele vai vender, vai ter uma saída boa para eu me manter. Com ele eu me mantenho, através dele eu invisto em outros, que talvez podem me dar ganhos unitários maiores do que esse MVP, porém, no volume, no fluxo, o MVP é o que te mantém. Ok? Modelo de valor, né? Projetar, proteger, né, o seu planejamento, as suas ideias, o seu programa de inovação, ou valorizar o seu produto. Aí entra a questão de patente, entra a questão aí de segredo comercial, né? Proteger o seu produto. Né? Para quê? Para ele valorizar. Né? A Coca-Cola. A receita dela é protegida. Porque eles fizeram isso para, né, ter o segredo e manter a sua produção, manter a sua clientela. Né? Já fizeram vários refrigerantes de cola
né, de parecidos ali, mas nenhum chega na mesma receita da Coca-Cola. Então, ali eles protegeram o modelo deles, protegeram o produto deles, protegeram a receita deles, inseriu ela no mercado e ela vai para todo lado, qualquer fábrica que tiver, ela vai produzir igual, qualquer lugar que ela for, ela vai ter clientela. Né? E o quarto aqui, equipe de excelência. Não é que eu vou contratar as melhores das melhores pessoas. Às vezes, gente, eu falo isso por experiência própria, muitas das vezes é melhor você pegar uma pessoa que tem vontade de aprender, que não tenha, talvez, ali, né? Não tenha um currículo excelente, e você treinar ela para ela trabalhar com você da melhor forma possível, do que você querer sumiu a palavra, me perdoa. Você querer um colaborador, né, um profissional pronto. Ninguém está pronto, né? Mas tem muita empresa que parece que quer o profissional pronto. Você já tem que chegar lá sabendo falar 5 línguas, mexer com computador, fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Não dá certo. Muitas das vezes não dá certo. Esse profissional que já vem pronto é igual, né, você pegar, comprar um lanche aí que já vem pronto. Ele vai ter uma coisa ou outra ali que talvez você não goste. Né? Eu vou pedir uma pizza, né? Qual que é? O sabor tal. Já vem pronto. Aí eu não gosto de pimentão. E tem pimentão. Então, assim, muitas das vezes é melhor você contratar uma pessoa que ainda não está pronta para a sua vaga, né? Para o que você precisa ali, você treinar essa pessoa, lapidar essa pessoa, porque você já trazer um profissional já pronto, porque ele é mais caro, né? E ele é mais difícil de adaptar dentro da sua empresa. Seja a gestão de pessoas, né? A gente não vai poder adentrar muito. A gente vai falar um pouco de gestão de pessoas hoje, mas a gente não vai focar, porque não é o foco da disciplina. Então, treinar a habilidade de quem está ali. Quem está disposto a somar com você, quem está motivado a trabalhar ali nessa empresa, com você, e fazer o melhor serviço possível. Né? Junto com você. Que tem muito ali que tá, às vezes está ali só por estar, e é a mesma coisa do seu cliente que paga mais barato. Qualquer concorrente que for lá oferecer 10 pontos a mais, ele vai embora e te deixa na mão. Né? Então, assim como você fideliza o cliente, você tem que trazer seu colaborador para você. Você tem que fidelizar o seu colaborador também. Porque ele tem que ter, junto com você ali, uma motivação, né? Um relacionamento bom com a empresa. Ele não pode odiar a empresa. Tem gente que odeia trabalhar. Então, colega, difícil, né? Trabalhar ninguém gosta. Mas odiar é complicado, porque aí ele vai estragar a sua equipe, é a tal da maçã podre num cesto de maçãs boas. Né? Vai estragar. Você tem que tirar. Tem que tirar, né? Porque senão ele vai estragar. É a questão de treinar habilidades, não querer habilidades prontas. Você monta seu colaborador do jeito que você quer. Treina ele, ensina ele. Ele vai te dar muito mais resultado do que você pegar ter um currículo ali de 50 páginas, mas que não sabe se relacionar, não aceita ordens, etc. Ok? Inovação, motor do sucesso, né? Hoje em dia, o que estoura no mercado é o que é inovador. E se eu não acompanhar o mercado, eu quebro. Exemplo aí foi a Kodak, né? Vocês são muito novinhos, não vão lembrar. Eu já estou ficando velho aí, né? Já estou com cabelo branco. Quando eu era criança, eu tive contato aí com câmera fotográfica de filme, né? Aquela que você tirava a foto, você tinha que esperar você ter dinheiro para poder revelar a foto. A maior, né, empresa produtora de câmera fotográfica era a Kodak. Então, o filme era da Kodak, o papel que eles imprimiam a prova era da Kodak, as câmeras mais caras e mais procuradas no mercado eram da Kodak. Aí vieram as câmeras digitais, inovação. Vieram as câmeras digitais e a Kodak não quis. Achou que seria algo passageiro, ela não quis inovar juntamente com os concorrentes. Os concorrentes começaram a inserir a foto digital, a câmera digital no comércio, né, no mercado.
E a Kodak achou que seria algo passageiro, né? Porque não, a pessoa vai tirar uma foto digital, de qualquer jeito ela vai mandar revelar, né? Eu estou vendendo o papel, né? E outro, né? A câmera digital, ela perde ali, né? Aquele sentimento de esperar revelar a foto para ver como é que saiu e tal. Então a Kodak não investiu no primeiro momento. Enquanto as outras estouraram no mercado com a foto digital, a Kodak caiu. E caiu muito, gente. Hoje em dia a gente nem ouve falar muito da Kodak, né? Logicamente, na hora que ela viu que ela perdeu o mercado, ela correu atrás. Ela inovou, né? Pegou a inovação que já estava velha, já não era mais uma inovação, né? Mudou suas câmeras, começou a usar a câmera digital, vender câmera digital, mas ela já tinha ficado para trás do mercado. Então ela não acompanhou a inovação. Na época da pandemia, quem não vendia online teve que aprender a vender. Quem não vendia online, quem não fazia entrega, quebrou. Dependendo do ramo, né? A pessoa quebrou. Quem não conseguiu se adaptar. Porque a inovação é o motor do sucesso. Então eu tenho que acompanhar. Infelizmente, isso daí arrasta a gente. É igual hoje em dia, né? Muitos idosos aí, há uns 4 anos atrás, não queria nem saber de celular. Né? Não queria nem saber de caixa eletrônico. Hoje em dia, se eles não souberem mexer, eles estão ficando muito para trás. Hoje em dia, o WhatsApp, por exemplo, né, o Facebook, tem muita pessoa idosa que aprendeu a mexer. Teve que aprender a conviver com a tecnologia, porque eles estavam ficando para trás, né, achando que não ia, essa onda não ia pegar, né? Foram ficando para trás. Então, eles pegaram aí, né? Estão, graças a Deus, aí, estão aprendendo a conviver com a tecnologia. Porque hoje em dia, se você não convive com a tecnologia, você não vive. Hoje em dia, você não consegue fazer nada se você não tiver um celular. O banco é no celular, né? A câmera é no celular, o dinheiro é virtual, não é mais físico. Né? O cartão de crédito, até o cartão de crédito está sendo esquecido. O cartão de crédito hoje em dia é no celular. Então, assim, está ficando cada vez mais virtual e a gente tem que acompanhar, porque senão a gente vai ficando para trás. Então, a inovação ela é importante também nas empresas, né? Então, aí a gente tem um processo contínuo de geração de ideias e implementação efetiva. A gente precisa de uma boa avaliação de riscos. Tolerância controlada ao risco é essencial. Ao mesmo tempo que eu preciso acompanhar a tecnologia, eu também não posso, né, apostar tudo em cima dela, né, em cima de certos produtos aí. Colaboração e diversidade, troca de ideias, amplia a oportunidade de inovação, né, aqui principalmente questão de produto. E trocar ideia, o que é que o meu cliente quer hoje? Se eu não for lá não perguntar para ele, eu não vou saber. Então, eu preciso trocar ideia, né? O que que você quer que eu faça? Como é que você quer que eu faça, né? Hoje em dia, vamos falar aí da indústria alimentícia. Hoje em dia, vende-se mais batata congelada para fritar do que batata normal. Batata sem ser congelada. Por quê? É o que o cliente quer. Ele quer algo semi-pronto. Por quê? Porque as pessoas têm cada vez menos tempo. Então, é aquela questão. Eu não estou vendendo batata, eu estou vendendo tempo. É igual o McLanche, né? O McLanche nunca foi gostoso. O McDonald's nunca foi gostoso. Não tem jeito. Eu lembro quando veio para cá, se tiver alguém aí, né? Eu não gosto, é opinião própria, tá? Quando veio para cá, o pessoal, eu vou lá e deu fila. Gente, um lanche ruim, né? Comparado com o que eu sou acostumado a comer. É aquele sanduichão grandão que tem sabor. Eu acho o do McDonald's sem sabor, né? Por vários fatores. Então, o que que o McDonald's vende? Ele não vende sanduíche, gente. Ele vende tempo. Fast food, tempo, comida rápida. Não é para você saborear, não é para você ter ali uma sensação gastronômica com aquele lanche. É para você ter tempo. Tanto que até a cadeira que eles usam, gente, nos Estados Unidos, é uma cadeira que não é confortável para a pessoa não ficar lá. Tem mais drive-thru do que loja ali para o pessoal sentar, né, com praça de alimentação. Porque ele vende tempo, não é lanche. Ele quer que a pessoa pegue e vá embora. Ele ganha dinheiro é na quantidade, né? No todo ali, não é no pouquinho. Ele não é gourmet,
né? Ele não é algo, né, um efeito gastronômico. Ele vem de tempo, não é lanche. E isso daí fez ele ser o que é hoje, né? Um gigante que espalhou para todo lado, né? E que é famoso. É famoso. Às vezes as pessoas vão lá porque é mais rápido. Teoricamente, daqui de Araxá, né, não. Mas os de fora são rápidos. Os de fora você pede um lanche, dá 2 minutos e está na sua mão. Então, assim, né, é o que o cliente queria. É a oportunidade de inovação. Lanchonete tinha um monte. Só que o cliente queria algo rápido, porque era hora de almoço, era o café da manhã, era 10 minutos para chegar no serviço. Então aí ele começou com isso. Ele vende tempo. Tanto que as primeiras propagandas dele, ele focava muito nisso. Para você ter tempo para viver, tempo para outras coisas, não perder tempo na cozinha. A batata congelada, mesma coisa. Né? Te vende ali momento. Né? Você vai para um bar, você pede uma porção de batata, uma cervejinha, e vai conversando e vai comendo. Tá te vendendo tempo. Te vendendo tempo. É muito mais cara do que a batata. Você comprar ela, descascar e fritar, né? Mas ela te dá tempo. Ela te dá o tempo que seu emprego está te tirando, outras coisas da sua vida está te tirando. Continuando, mensuração de resultados. Eu preciso medir. Essa medição, pessoal, ela é através de indicadores que a gente vai ver mais para frente. Né? Eu tenho indicador de nível de confiança, eu tenho indicador questão de satisfação do cliente, então tem vários indicadores para eu poder medir o meu resultado. Isso aí a gente vai falar, se eu não me engano, na próxima aula. Acho que hoje não dá tempo. Cultura mais tecnologia, né, igual inovação real. Então a integração dos dois é necessária. Adotar tecnologias emergentes sem adaptar a cultura não funciona, né? Como assim? China, Japão, né? Lá eles têm uma tecnologia muito diferente da nossa, mas lá eles já são adaptados, né? Lá eles têm o WhatsApp deles, hoje em dia, né, tem o pagamento pelo WhatsApp, que quase ninguém, para te falar a verdade, quase ninguém usa, nunca viu usando. Lá não. Lá eles têm uma espécie de um aplicativo integrado que tem tudo. Tudo, tudo, tudo. Ele é WhatsApp, ele é rede social, ele é banco, ele é coisa de transporte público, ele é tudo, tudo, tudo dentro de um aplicativo só, né? Lá quase não tem, por exemplo, mercado com atendente, é tudo virtual, né? Porque a cultura deles adaptou, né? Então adaptou a cultura à tecnologia. Então lá a tecnologia está para todo lado. Aqui no Brasil, em alguns locais a gente tem mais tecnologia, porque a cultura já foi mais adaptada, os grandes centros, por exemplo, e tem lugar que não chegou ainda, que as pessoas não adaptaram, né? Você vai para uma cidadezinha bem pequenininha, que tem um clima bem rural, por exemplo, né? Ela ainda não se adaptou completamente à tecnologia, né? Então você precisa adaptar. Não adianta também eu querer inovar demais se eu vou fazer o melhor software do mundo para gestão de estoque. Aí eu vou vender para o seu Zé da mercearia ali, que faz tudo no caderninho. Você acha que ele vai pegar? Se ele não adaptou ainda? Se ele ainda está no manual, ainda faz o controle de caixa dele naquele caderninho azul que você comprava antigamente na papelaria. Eu nem sei se ainda tem, mas acho que tem. Você comprava antigamente na papelaria, ele nem passou para o Excel ainda, e eu quero vender para ele um software que faz tudo, que relaciona tudo, que tem até inteligência artificial. Não vai? Então eu tenho que adaptar a minha cultura primeiro, para depois inserir tecnologia. Ou inserir tecnologias à altura da minha cultura. É um pouquinho mais alto ali para a cultura ir desenvolvendo também, mas também não pode ser algo, né, muito acima do que os consumidores, do que a maioria da população está acostumada. Continuando, recursos financeiros e tecnológicos. Caso Harley Davidson, né, em 1985, ela estava à beira da falência, com sérias dificuldades financeiras ameaçando a marca. Hoje é uma líder de mercado, mais de 20% das vendas de motos nos Estados Unidos. O que foi isso, gente? Resultado de investimento em inovação, infraestrutura e capacitação. É aquele negócio que eu falei para vocês. Treinar o seu colaborador,
moldar ele de acordo com o que você quer. Não querer trazer tudo pronto. Então, foi investimento em inovação, infraestrutura e capacitação também. Né? Aquela coisa, não adianta eu trazer o melhor equipamento do mundo para a minha empresa se eu não capacitar, se eu não adequar os meus colaboradores, não vão saber mexer. Né? Ou vão mexer de qualquer jeito, ainda vai estragar, ainda vai piorar ali o meu processo, ainda vai afetar a minha produção. Os 4 pilares da virada da Harley, né? Inovação tecnológica. Então, ela modernizou os modelos e, para isso, modernizou os processos de fabricação, gestão financeira, diversificou fontes de receita e equilibrou os investimentos ali, né? Você tem que ter uma saúde financeira para conseguir manter o seu processo, né, em dia, trabalhando, funcionando. Valorização humana, ó, treinamento e alinhamento com os valores da empresa. Você é parte da empresa, querendo ou não. Ah, eu detesto o lugar que eu trabalho. O que você está fazendo lá até hoje? Lá é horrível. O que você está fazendo lá até hoje? Lá é horrível porque o teto é ruim, a parede é ruim, a empresa é horrorosa. Quem faz a empresa, gente, são as pessoas, né? Se tá ruim para você, vá, vai embora, né? Porque igual a pessoa chega reclamando demais, nossa, tal loja é horrível de trabalhar e tal. Mas você estava lá, você fazia parte, então você faz parte do horrível. Coisa mais feia que tem é você falar mal de onde você trabalhou. Tá, gente? Aprendam isso. Você pode estar detestando, querer matar o seu chefe, mas não sai lá fora falando mal da empresa. Porque, pelo contrário do que as pessoas pensam, que quem está te ouvindo está pensando que a empresa é ruim, não, vai pensar isso aí. É ruim, mas o que você está fazendo lá até hoje? Isso aí é ruim também. Né? Uma empresa boa não vai contratar funcionário ruim. Uma empresa ruim não vai contratar funcionário bom, né? Então, cuidado. Roupa suja, lava em casa. O problema é que a empresa se resolve dentro da empresa, não leva para fora. Reclamar com o coleguinha pode, mas lá fora não. Né? Então, essa questão aí do alinhamento com os valores da empresa. Alinhou os funcionários com o que eles queriam, colocou todo mundo ali, ó, na reta, na régua. Eu quero isso, isso e isso. Quem tá comigo e quem não tá. Eles fizeram isso. Quem tá com a gente, quem não tá. Mandou a real. Tá quebrando, se a gente não melhorar o nosso processo, a gente vai quebrar, você vai ficar sem emprego. Quem tá comigo? Quem não tiver, vai embora. Aí fizeram isso, o pessoal ficou e deu certo. Marketing inteligente, conexão emocional com os clientes, né? E a lealdade à marca, né? Começou a envolver o sentimental, né? A moto mais bonita, né? A moto que te leva para onde você quer, que te traz emoção, etc. Né? Fez com que as pessoas criassem relação viva com a marca, né? E isso tem até hoje. Isso tem até hoje, não só com moto, com várias coisas aí. Né? Hoje em dia, por exemplo, vamos falar de carro. Tem gente que tem carro antigo, né? E eles são muito mais caros do que os carros atuais, porque eles têm essa paixão pela marca, tem essa conexão emocional pela marca, né? E utiliza aquele carro e cuida daquele carro ali e faz até feira não, como é que chama? Mostra de carros antigos, competição de carro antigo, que a pessoa tem essa conexão emocional com aquilo. Então, criando essa conexão, seu produto vai ficar no mercado anos e anos. Né? É o tal do momento, né? Não é o produto, é o momento, não é o que você produz, é o que você consegue é, engajar o seu cliente para aquilo. Né? Vocês já devem ter visto, tem muita empresa aí que a missão delas tem nada a ver com o produto. Brincadeira. A missão delas é uma frase linda, uma coisa bonita pra caramba, mas você vai ver, para que isso tem a ver com o celular? O que isso tem a ver com arroz? Lógico, eles fazem uma conexão, mas eles não vai lá, é o melhor arroz do mundo. Não, é o arroz que une a família à mesa. Então é sempre algo assim, para criar essa conexão emocional. Né? Esses jargões, essas frases de efeito aí, é sempre para criar conexão emocional, né, com a marca. Aí a pessoa fica fiel. Você tem fidelização do cliente. 5 grupos de recursos organizacionais, né? Mudando de assunto agora, vamos para gestão organizacional, que
O professor fala demais e a aula é 5 grupos. A gente tem física e material, né? Que vem ali a parte dos prédios, do maquinário, da ferramenta, etc. O que é físico, você pega. Financeiro, investimento, caixa, contas a receber, contas a pagar também, financeiro. Humanos, pessoas, olha ali, gente, ó, o coração da empresa. Quem trabalha ali? Quem trabalha ali quer estar ali. Tá comigo ou não tá? Certo? Não é aquela coisa a gente é uma família. Não, também não, vamos ser realistas. Né? Mas a pessoa que está ali trabalhando, ela tem que ser valorizada. Né? Ah, panetone não. Ganhar panetone no final do ano, né, não enche barriga. Né? Não é a melhor coisa, porque você quer dinheiro. Mas você trabalhou o ano inteiro. E no final do ano você não ganha nenhum panetone, você vai achar ruim. Então tem que valorizar. Tá? Ai, me deu só um bombom. Te deu um bombom, cara. Tá lembrando você. Ela não tinha obrigação nenhuma de te dar um bombom. Né? Também não vou falar, nossa, ela me deu um bombom. Né? Tem que medir. Tudo tem um meio termo. A empresa precisa te valorizar. Né? Que tem gente que reclama de tudo. Nossa, a empresa me deu um panetone no final do ano. Que bom que deu, gente. Ela não tinha obrigação para isso. Mas não precisa postar lá no Facebook, eu amo meu patrão, porque te deu um panetone, né? Mas ele te deu, ele lembrou de você, ele está te incentivando. Tá? Então, essa questão aí da valorização das pessoas, porque são as pessoas que fazem a empresa. Né? É o clima organizacional que a gente vai falar aqui. Né? Se o clima organizacional está ruim, por causa das pessoas. Se o clima organizacional tá bom, é por causa das pessoas. A gente tem que fazer de tudo para melhorar esse clima, porque eu melhoro a produção, eu melhoro tudo dentro da minha empresa. Mercadológico, publicidade, pesquisa de mercado, preço, né? Um preço compatível com o mercado, um preço realista que não vai me deixar no vermelho, e também que eu não vou querer ali, né? Eu boto um preço absurdo e não vendo nada. Não adianta. Mas também não posso botar um preço barato demais, que eu não tenho lucro. Eu preciso do lucro, porque o lucro eu vou usar ele para investimento, para investir em melhorias. Se eu não tenho lucro nenhum, eu não tenho como investir, eu vou ficar na mesma ali. Então, tem que ter lucro. Mas esse lucro não pode ser exagerado, certo? E administrativo, planejamento, organização, controle, é o POCC, planejamento, organização, controle, é PODC. É, planejamento, organização, direção, que é a administração, e controle. Né? Então, são aí os recursos administrativos, muito importantes para as nossas organizações. Pessoas são especiais, né? Como a gente falou aqui, as pessoas são, né, a empresa, elas dão vida, inteligência, decisão para todos os outros recursos. Não adianta eu ter os melhores recursos financeiros se os meus colaboradores ali não estão aptos para usar, não sabem usar, não sabem administrar. Coloco na mão aí, né? Tem gente que fala, coloca, eu não gosto muito dessa frase, mas vamos mudar ela, né? Pega 2 pessoas, coloca 10 mil na mão dessas 2 pessoas. Se for uma pessoa que tem um conhecimento maior sobre investimento, sobre empreendedorismo, ela vai pegar esses 10 mil e vai investir e vai duplicar, triplicar, etc. Se for uma pessoa imediatista que só vê o agora, né, pega esses 10 mil, compra um celular, acabou. É isso aí, a questão das pessoas. Então, as pessoas têm que estar engajadas, elas têm que estar com você, elas precisam ser valorizadas, né? As pessoas são os super-heróis. Então, tem muita empresa aí, gente, que tem um funcionário que tem 20 anos que o cara tá lá dentro. Ele sabe tudo, 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 né? E é muito valorizado. Aí os funcionários mais novos começam a implicar com o cara. Ele tem várias regalias, o pessoal gosta mais dele, tudo que ele faz está certo. Gente, ele conquistou aquilo ali. Porque o dia que esse cara que tá lá há 20 anos sair, ele vai levar com ele um pedaço da empresa. Como assim, gente? Ele vai levar a questão de informação, porque 20 anos dentro da empresa ele tem informação demais, ele tem mais informação do que o gerente novo que acabou de chegar. Ele sabe mais da empresa do que o CEO da empresa, que dependendo ali, tá ali tem 5 anos, que dá 5 anos eles trocam.
né? Então o cara sabe demais. Ele sai, ele leva embora informação, ele leva embora com ele um monte de relacionamentos, digamos assim, né? Porque ele ajudava 500 pessoas ali a fazer o trabalho delas, que às vezes as pessoas sabem nem o que estavam fazendo, e sem contar a questão do trabalho dele em si. Tem gente que sai da empresa que você coloca 3, 4 no lugar da pessoa, e os 3, 4 não dão conta de fazer aquele serviço de forma parecida com aquele que saiu. Então, por isso que fala, as pessoas são super-heróis. Então, as pessoas precisam ser valorizadas, precisam ser respeitadas. Porque, igual esses que ficam 20 anos na empresa, gente, aqueles ali, você pode perguntar para ele qualquer coisa, que ele vai te dar uma ideia boa, porque tem 20 anos que ele está ali. Então, ele já acompanhou muito o processo, ele sabe o que deu certo e o que deu errado. Né? Aí é muito erro aí de gestor novo quando chega, né? Chefia nova, eles trocam muito, gerente, CEO, eles trocam muita chefia. E tem chefia que não tem humildade, não tem esse feeling, não tem esse sentimento, não tem essa sensibilidade de chegar no mais antigo da empresa e conversar. Ele sabe mais do que eu. Né? Por exemplo, eu estou como gestor, eu cheguei como CEO da empresa, eu tenho MBA, doutorado, não sei o quê, mas dessa empresa que eu não conheço. Eu conheço o que eu li, né? Eu não conheço o clima organizacional, eu não conheço as particularidades, que é o que eu vou ter que lidar. É as particularidades que eu vou ter que mexer para melhorar o meu processo. Porque o que tem de igual com as outras empresas, todo mundo já fez e não deu certo. Então tem que saber, né? Vocês são técnicos aí, vocês vão chegar na empresa já com o cargo de chefia. Terão pessoas subordinadas a vocês. Logicamente, vocês têm um curso, vocês tiveram a informação, mas chegou lá, daquela planta você não tem. As peculiaridades daquele local você não sabe. Então fica amigo, fica, né, coleguinha dos mais velhos de casa. Porque da mesma forma que eles vão te ajudar por ter muita informação, se você brigar com ele, bater de frente com ele vai te negar a informação e vai fazer você cair. Certo? Então, sejam aí, né, pessoal, tenham um bom relacionamento interpessoal. Então, assim, respeita todo mundo, conversa com todo mundo. Lembra que dentro da organização é serviço, não é amizade, não é, né, uma família, não é. Você está lá para fazer sua atividade. Então, tenham relacionamentos interpessoais, né, comerciais, digamos assim, né, dentro do trabalho, mantém ali uma relação, né, de respeito e tal, de coleguismo, de companheirismo, né, para que você possa se dar bem no seu trabalho, não ter problemas maiores, tá? E também não vai pensando que todo mundo é seu amigo, porque não é. Não são, eles estão ali para fazer a mesma coisa que você, para trabalhar, para ganhar o dinheirinho deles no final do mês. Logicamente, você pode fazer amigos ali dentro, mas não é todo mundo. É a mesma coisa de problema pessoal. Eu não gosto do fulano. Vocês dois trabalham junto, então vocês se resolvam, ou você vai ter que sair. Então, dentro da empresa, o profissional tem que ser separado do, como é que fala, gente? Do emocional. Né? O profissional é uma coisa, o pessoal é outra. Né? Muitos problemas que a gente tem dentro da empresa é que as pessoas não sabem separar e começam ali a brigar. Ok? Continuando. Como as pessoas vão contribuir, né, para o sucesso da minha produção? Inovação e criatividade, né, pensamentos fora da caixa, ajudam a resolver desafios complexos. Isso daqui a gente traz exemplos simples. Às vezes some alguma coisa na sua casa, você não acha de jeito nenhum. Aí chega outra pessoa e vê. Não, tá ali. Então, assim, é uma visão diferente. Né? Ele está falando pensamento fora da caixa. É uma visão diferente. Às vezes você está tão ali focado no problema que você não vê a solução que está da sua frente. Outra pessoa que não está ali dentro do problema vai ter uma visão mais geral e pode te ajudar. Né? Então, essa questão do relacionamento, cultura organizacional, moldam valores, ética e ambiente de trabalho. Se você entra num lugar em que todo mundo é parceiro, todo mundo se ajuda, você vai ser parceiro, você vai ajudar. E aquilo ali vai melhorar, né, cada vez mais o processo da empresa. Agora, você entra num lugar que ninguém conversa com ninguém, tá um querendo puxar o tapete do outro. Eles vão ficar tão ocupados nas
brigas, nas rixas deles ali, que a organização vai ficar para depois, né? Então, essa cultura organizacional é muito importante. Então, assim, né, tem que ter um clima organizacional respeitoso, né? Não é fazer festinha todo dia, né? Mas que todos se respeitem, que todos colaborem, né? Porque a partir do momento que eles começam a negar informação, começam a brigar, você tem impacto na produção, você tem impacto em maquinário, você tem impacto no processo, etc. Liderança inspiradora, né? Motivam a equipe. Um líder motivado, equipe motivada. Líder desmotivado, equipe desmotivada. Eu já devo ter falado isso em 500 aulas para vocês, mas eu vou falar de novo. Um time de futebol, quando perde, quem que a diretoria manda embora? É o técnico. Tá pagando 500 milhões para um jogador que trouxe lá do não sei aonde. Vai mandar ele embora? Vai. Vai tirar o time inteiro, trocar o time inteiro? Não vai. Vai trocar o técnico. Porque o técnico é o líder. Eu tenho o melhor elenco do mundo para jogar. Se eu não tiver um bom técnico, eu não consigo com esses melhores jogadores do mundo, né, se familiarizem ali, né, se entrosem para ter um bom resultado no jogo. Então, o meu líder é importante. No futebol, o líder é o técnico. O time perdeu, manda o técnico embora, né? Na empresa, troca o gerente. Você já deve ter visto isso. Troca o gerente. Por isso que eu falei, CEO fica na empresa 5 anos. Não fica mais do que isso. Gerente fica mais tempo, mas o CEO, diretor ali, ele tá trocando o tempo inteiro. Porque ele é o líder. Se tá dando errado, quem leva a tinta é o líder. Né? Porque ele não tá sabendo passar informação. A gente vai falar dos níveis aqui, tático, estratégico, etc. O gerente está no meio. O CEO está no meio. Vem as ordens para ele, ele tem que passar. Se não deu certo, ele que não for passar. Não vai mandar a equipe inteira embora. Não vai mandar a fábrica inteira embora. Vai trocar o gerente. Ok? Satisfação do cliente, atendimento e empatia faz toda a diferença. Estou em Araxá, vocês também, né? Araxá, problema enorme com atendimento ao público. Está melhorando. Esteve pior, mas ainda está ruim. Tem loja que você entra, você é tão maltratado que você vai embora. Tem loja que você entra, é mais cara, você compra lá porque você foi bem tratado. Atendimento ao cliente aqui em Araxá é horrível, a gente, né? Estou falando por experiência própria. Né? Ah, professor, mas é porque a pessoa está ganhando um salário ruim, a pessoa está sendo explorada, etc, etc. Sim, tem motivos. Mas isso não é justificativa para ela tratar o cliente mal. É aquele negócio, eu não estou feliz, é o planejamento. Eu não estou feliz aonde eu estou. Eu não estou gostando. Está me adoecendo, porque a gente também tem que priorizar a saúde mental. Vai embora. Emprego você tem outro, vida não. Ah, o salário é ruim, estou ganhando salário mínimo. Então vai para outro lugar que você vai ganhar um salário mínimo do mesmo jeito. E o clima talvez seja melhor. Ah, eu não gosto de trabalhar com atendimento ao cliente, então não trabalho com atendimento ao cliente. Ah, não é fácil, eu sei que não é fácil. Procura, pesquisa, anota, planeja. Eu detesto trabalhar aqui, então eu vou fazer um plano para daqui 6 meses eu não estar aqui. Porque não vai adiantar eu cruzar os braços e ficar reclamando que aqui é ruim, aqui é ruim, aqui é ruim, não vai melhorar. Então, a questão de satisfação do cliente é isso. Atendimento e empatia faz toda a diferença. Você vai preferir comprar num lugar que você é bem tratado, mesmo que você pague um pouquinho mais, do que você entrar numa loja que as pessoas te tratam como se você fosse, né, o... Não posso falar besteira, gente. É como se você fosse a pior pessoa do mundo, né? Então, essa questão aí é muito importante. Essa questão de satisfação do cliente, não somente no produto, mas também no atendimento. Tanto que hoje em dia, quase toda farmácia que a gente vai, né, tem atendimentos aí que as pessoas têm que avaliar. Avaliar como é que foi o atendimento, como é que você avalia o atendimento da pessoa. Que aí eles têm ali uma nota final e etc. Pessoal, no meu relógio faltam só 4 minutos. Esse conteúdo aqui, ele é um pouquinho grande. O que que a gente vai fazer, né? A próxima aula a gente vai marcar para um horário mais cedo, para que vocês possam acompanhar mais, né? Que eu sei que esse horário das 21 é um pouco difícil para vocês, ainda mais na sexta-feira. Peço desculpa, é porque eu tinha aula antes,
tá bom? E é uma aula do mestrado que eu não poderia faltar. Na próxima aula, a gente pega daqui, tá? Pega daqui, conclui esse conteúdo que seria para a aula de hoje e continua o da próxima aula, tá certo? Não fica muito tarde, fica muito maçante. Próxima aula, dia 17/4, é uma sexta-feira também, mas aí a gente agenda ela para as 19, aí a gente pode até estender um pouquinho se for o caso. No mais, agradeço a vocês, muito obrigado, né? Obrigado, Vinícius, que está aí comigo, né? Aguentou falando na cabeça dele até agora. E quem vai assistir a aula depois, muito obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vocês me encontram na escola, dia de quarta eu estou lá. Ou então fala com a Lívia que ela me passa também. Tá bom? Certinho, Alisson. Obrigado. Bom descanso, bom final de semana, meu irmão. Você também, tudo de bom. Até mais. Até. Tchau.